Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa tarde a todos vocês, boa noite, né? Já anoitecendo. Vamos aqui falar de mais um dia de pregão, mais um estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí das movimentações do dia, o que aconteceu com o preço, quais são as nossas marcações para o dia de amanhã e o que a gente pode esperar para o dia de amanhã, né, turma? Lembrando que hoje o preço deu uma movimentada bem forte, né? Nessa retração aí no movimento. E a gente vai falar sobre isso. Antes eu queria pedir para vocês não se esquecerem, como sempre peço, de deixar aquele like, curtir o nosso canal, pois tudo isso ajuda demais para o desenvolvimento do canal. E eu gostaria muito da ajuda de vocês, porque o canal vem crescendo cada vez mais chega gente nova e todos os comentários, tudo que vocês fazem dessa divulgação ajuda a atingir cada vez mais pessoas, tá? Eu queria também falar com vocês aí sobre nosso treinamento que se inicia semana que vem. Galera que não recebeu aí, que não conseguiu entrar na lista de espera, não se preocupe, teremos nova turma em breve, tá? Para que a gente possa estar fazendo aí, conseguindo atender todos vocês, beleza? Então, bora falar aqui do nosso estudo. O que a gente tinha para hoje? Hoje a gente tinha uma movimentação clara, né? O preço ele vinha, deixa eu só diminuir aqui. O preço ele vinha descendo, né? E aí, conforme ele foi descendo, a gente percebe que a gente não tem uma retração de 50%. Então, quando a gente não tem uma retração de 50%, a gente tem um movimento único, ou seja, a gente considera como sendo uma única pernada, tá? E isso que acontece nos grandes erros, tá? Quando a gente olha um movimento macro, a gente tem um fundo, o preço não retrai nos 50% e perde o fundo. Aí a gente tem os fake boss e fake shock que a gente fala, né? Porque quando acontece isso, o que a gente tem que fazer? A gente alonga o movimento, né? A mesma coisa aconteceu aqui no movimento diário. Nós estamos olhando aqui esse movimento que era do período e o movimento aqui de ontem e de hoje, ó, ele também não teve retração em 50%, ele simplesmente abriu aqui para baixo. Então esse movimento é único, né? Quando o preço chega num ponto de objetivo, ele tende a retrair pelo menos nos 50%. E foi o que ele fez, retraiu a zona de flip, aquela zona que ele teve a inversão de polaridade, foi fechar o gap, né? E acabou fechando o dia travado aqui. Então é só ter a expectativa, aguardar para tomar as melhores decisões, né, pessoal? E com isso ter os melhores trades. Eu vou mostrar aqui para vocês quais foram os meus trades de hoje. O pessoal que estava lá na sala viu, de manhã na nossa sala ao vivo. Eu peguei um tradezinho de compra aqui contra a tendência num fake out, né? Num fecha fora, fecha dentro, onde o preço abriu aqui para baixo e voltou para dentro desse range. Acabei efetuando a compra aqui com alvo na saída aqui e deu 400 pontos, tá? Essa foi nosso trade, porque era um trade contra a tendência. Inclusive, depois teve aluno que pegou na sala essa venda aqui e desceu com o preço até o fundo. Então, a gente opera dos dois lados, né? Então, a gente tem essa visão. E depois, no final do dia, quando o preço chegou aqui, que ele veio descendo e eu só acompanhando o preço, chegou aqui, ele fez de novo uma falha. Ó. Reparem que ele deixa o fundo e depois esse candle aqui, ele engolfa e volta. Aí eu fiz uma outra entradinha aqui. Essa foi curta mesmo, tá, pessoal? Uma entrada de 150 pontos de scalpzinho com 70 pontos de stop, se eu não me engano. Isso aí, 70 para 150 foi um trade de 2 para 1 só para eu fechar a meta. E isso aí me deu os 400 pontos e mais 150, deu 550 pontos e a meta do dia na mesa. E finalizei o dia por aí. Depois nós tivemos várias oportunidades, né? Deixa eu tirar as marcações aqui. Nós tivemos a oportunidade, foi uma bela de uma compra aqui que eu vi que o pessoal fez nesse flip aqui. Quando o preço inverte a polaridade. Porque quando ele faz isso aqui, pessoal, ele tende aí testar os níveis superiores, tá? Então a gente tinha
nesse trade aqui, um alvo aqui, que era o primeiro topo, e depois o alvo ali, que foi exatamente onde ele foi buscar, ó, mais ou menos 50% da onda de order block. Mas eu sempre digo, o nosso alvo eu costumo deixar aqui, ó, na base do order block, porque às vezes o preço pode fazer igual fez aqui em cima, né? Lá em cima, ó, ele só toca no order block e derrete de volta. E aí você acaba perdendo dinheiro no trade por causa disso, né? Depois a gente teve uma outra captura de liquidez aqui, onde ele desceu para pegar essa liquidez aqui, né? Ele sobe, chega no alvo e aí ele vem retornando, mitigando para buscar essa liquidez interna que tem aqui, e aí onde ele dá depois um outro trade, tá? Eu até entrei nesse trade de venda aqui, acreditando que ele ia, aqui só entendendo para vocês, acreditando que ele ia pegar essa liquidez aqui e vir testar essa zona do flip, né? Era um alvo, era um trade de 100 e poucos pontos com 500 pontos de stop. Porém, quando ele andou aqui na metade do caminho, eu botei meu stop no 0 a 0 e ele voltou aqui e me tirou. Então foi um trade que eu nem deixei aqui porque não me deu nada. Tá? Acabei saindo no 0 a 0 desse trade. E aí depois o preço andou e foi embora. Acabou rompendo as regiões de topo. Chegou nas regiões ali de alvo superior e acabou passando direto. E aí que eu entro, a observação que eu faço para vocês, de vocês tomarem cuidado quando o preço não retrai 50%. Olha só, o preço não retraiu 50% aqui, o 50% está aqui, ó. Reparem que a hora que ele chega no 50%, ele até tenta descer, mas nós temos uma região muito mais forte, que é essa zona aqui, ó, que é o 50% do movimento todo, porque o preço ainda não fez esse pullback. Lembra que eu falei no começo? Nós temos uma descida aqui, onde o preço desceu de uma vez. Ele só fez... isso aqui não é um pullback saudável, tá, turma? Ó, olha só. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar voltar aqui para testar essa zona, para depois ver se ele vai romper para baixo ou se ele vai voltar a subir. Então, aqui é o ponto vendedor, tá? Então, por isso que vocês precisam tomar cuidado nessas regiões aqui, né? Para que a gente não tenha problema. Então, isso que tem que estar muito atento. Sempre estejam muito atentos quando o preço não retrai 50%. Olha aqui no movimento pequeno, ó, como nós tivemos, né? Ó, depois que o preço... E olha como o preço é cirúrgico. Ó, depois que o preço subiu, fez esse choque, ele voltou exatamente nos 50% e aí que ele deu um trade top. Tá? Então, isso vocês precisam prestar atenção. Certo? Então, bora fazer as marcações aqui do nosso gráfico. Tirar esse order block que já está desde lá de julho, né? Então, ele já está meio passadinho. E eu vou deixar esse cara aqui esticado. Só que eu vou ajustar ele aqui nessa região, tá? Vou deixar ele ajustadinho aqui. Porque isso aqui é um ponto que tem que ter atenção. Nós temos esse ponto aqui de cima de observação e esse aqui, apesar de eles estarem abaixo dos 50%, tá? O grande ponto que a gente tem de venda é esse cara aqui, que é o order block que a gente tem acima dos 50%. Então, esse cara aqui é um cara interessante. Qualquer coisa que a gente vai procurar sobre venda, o ideal é que seja lá em cima. Eu vou até assim, eu vou deixar esses order blocks aqui, mas tenham cuidado para tomar decisões nessa região, tá, turma? Porque isso aqui é uma região, lembrem-se, nós estamos abaixo dos 50% e sempre quando você está abaixo dos 50% do movimento, esse é um local perigoso para a gente tomar decisões, tá? Então, muita atenção. Tem muita gente que tem perguntado sobre o flip, né? Sobre o que é flip, essa mudança de característica. Eu vou gravar uma aula sobre isso para deixar lá no canal no YouTube, tá, turma? Eu estou devendo uma aula para vocês. Mas o flip nada mais é do que a inversão de polaridade. É isso aqui que aconteceu, ó. Ó, o preço estava aqui na região de baixo. Ele rompeu. Depois ele voltou para cima. Testou a região e ameaçou subir. Para ele dar continuidade, confirma o flip aqui,
tá? Ele nada mais é do que isso, um order block de compra que vira order block de venda e vice-versa, tá? Então, isso que a gente tem. Aqui na parte de baixo a gente tem essa outra região importante, que eu vou deixar marcado, que foi a região que deu origem aí a essa subida, e ele deixou order blocks aqui nessa região. Então, essa região aqui é uma região importante na parte de baixo, porque se caso o preço perca essa zona aqui, caso o preço perca essa zona, pode ser esse alvo aqui que ele venha testar, para aí então ver se ele vai voltar aqui e seguir descendo, ou se ele volta, testa aqui e sobe rumo ao próximo nível de preço, tá? Entenderam? Então, muita atenção para operar nessas regiões, tá, turminha? É isso que a gente tinha para o índice. Bora falar do dólar aqui rapidinho. O dólar teve um movimento bem interessante aqui. Deixa eu tirar esse order block. Ele abriu testando lá para cima e olha como ele vem fazer certinho o teste o teste de retorno, né, do sweep, né, da área de flip. Ele vem, testa o order block que era de venda e virou comprador, e depois acaba subindo. Ó, ele faz o choque. Eu só espalhar um pouquinho aqui o gráfico que vai ficar melhor de vocês verem, ó. Ele vem aí, depois ele faz o choque aqui, volta na região do order block e dá uma outra compra aqui, que foi até o nível do order block de cima. Então foi uma bela de uma operação no dólar aí, que deu tanto na venda quanto na abertura quem pegou essa descida, quanto na subida, ou entrada de risco aqui, ou depois entrada confirmação aqui. Essas foram as duas operações bem interessantes que nós tivemos no dólar, tá? Vamos dar uma olhada aqui, tirando o zoom, o que acontece com o dólar, ó. O dólar nós temos aqui uma continuidade agora, né? Afinal de contas, ele fez um BOS aqui, né? Ó, ele tinha feito uma consolidação aqui, fez o choque e agora ele fez o choque do outro lado aqui e depois já fez o BOS. Então, só para a gente se situar, o dólar fez isso aqui, ó. Ele fez o choque aqui. E depois, nesse ponto aqui da quebra, ele acaba fazendo o BOS, ou seja, continuidade do movimento de alta. Então, o que a gente tem aqui no dólar agora? Nós temos essa região aqui, toda essa subida aqui, para observar, tá? Então, a gente tem essa observação para fazer. Apesar de que, deixa eu ver uma coisa que não, essa daqui deu 50%, então nós renovamos o ponto. Essa daqui também bateu 50%. Então a gente tem aqui renovando a nossa zona, é isso aqui. E aí a gente tem aqui embaixo, vamos deixar esse aqui marcado como flip. Ela está na região dos 50%. E aqui para baixo nós temos duas zonas aí de order blocks. Né? A primeira lá na extremidade e a segunda aqui nessa região também, que é uma região interessante para se estar observando, tá, turma? Então, são essas as regiões que a gente tem no dólar aqui. E para o lado de cima, o que a gente tem? Nós temos esse order block aqui como sendo o primeiro ponto de parada. Então, o preço está retornando para fazer um reteste, né? Tudo vai depender desse fundo aqui. Ele está num movimento onde, reparem, ele não conseguiu romper topo e agora está voltando para testar. Tem que estar muito atento em relação à abertura de amanhã do pregão. Beleza, turma? Então, era isso que a gente tem nos estudos para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso, um ótimo pregão amanhã. Estamos já aí finalizando já mais uma semana. Um grande abraço a todos e até amanhã.